O Jornal 101 abre o contato agora com Laudo Ferreira. Ele vai contar um pouco da história dele. Ele que tem uma ligação aqui com Jaboticabal, viveu em 2 momentos na cidade e também está lançando uma nova revista em quadrinhos. Já está em pré-lançamento, mas vai ser lançado oficialmente em novembro. Laudo Ferreira, eu quero agradecer sua presença aqui no Jornal 101. Vamos contar um pouco da sua convivência aqui em Jaboticabal. Você viveu em Jaboticabal em 2 momentos da sua vida. Eu queria que você falasse um pouco da sua identificação com a cidade. Ô, Diego, tudo bem, cara? Primeiro, agradecer abrir as portas da casa aí para me receber, para a gente poder bater um papo, né? Eu sou nascido em São Vicente, né, litoral de São Paulo. Eu mudei para ir para Jabuticabal no final dos anos 70, 79. Como a gente estava conversando offline, né? Eu teve dois momentos. Eu vivi de 79 até 83, estudei, aí fiz o que na época se denominava colegial, né? Fiz o colegial no famoso Estadão, né? E depois de 83 até 85 eu morei fora. Depois eu voltei para Jabuticabal, fiquei até 92 aí na cidade, 91, 92. Aí eu vim aqui para São Paulo. Jabuticabal eu tenho um elo bem muito importante com a cidade, muito fundamental, porque, primeiro, por muitos amigos que eu fiz, né? Muita gente que eu conheci em Jabuticabal, alguns ainda eu tenho uma certa convivência, pelo menos a gente se fala por telefone, por rede social, né? Algumas pessoas já não sei mais para o caminho que tomaram, né, tal. E a cidade, pelo menos no período que eu morei, eu tive duas. Nesse tempo todo, né? Foi aonde eu já trazia de infância um desenvolvimento artístico, né? No desenho e em música também. E quando eu mudei para Jabuticabal, essa coisa que antes de ir para a cidade estava começando a se montar em mim. Quando eu mudei para Jabuticabal, houve vamos dizer assim, abriu a porteira, né, para eu poder dar vazão a esse meu lado artístico. E isso, obviamente, também muito pela convivência com a rapaziada da época. Jabuticabal, naquele período, tinha uma efervescência artística muito grande, muito forte, principalmente com o pessoal de música, mas também tinha o Teatro Dom Pedro II, do professor Luiz Carlos Cascaldi, e tinha rapaziada que escrevia, rapaziada que desenhava. Então, a gente, apesar da cidade ser, né, ser uma cidade de tamanho grande, vamos dizer assim, médio para grande, você acabava conhecendo todo mundo, como é comum em cidade interior, né? Então, essa convivência foi muito rica para mim. E você se especializou no desenho, principalmente do de quadrinhos. Conta um pouco dessa história e as referências que você tem. Hoje em dia, você tem uma produção muito grande de história em quadrinho no Brasil. Você pega um exemplo, um evento como a CCXP, né? A Comic Con Experience, que acontece aqui em São Paulo no final do ano, no mês de dezembro. Ela tem um mega evento, é um dos maiores eventos de cultura pop do mundo, isso, pela quantidade de gente que leva. É, e você tem a ala dos artistas, né, que é o Artist Alley, Artist Valley. Eu nunca acerto direito o nome, mas enfim, o Artist Alley, né, a ala dos artistas, aonde você tem ali uma média de 500, pelo menos, artistas de quadrinhos, sabe, entre homens, mulheres, trans, participando.
Então é muito jovem, assim, do meado dos anos 2000 para cá, teve um Big Bang de jovens produzindo quadrinho muito grande. Então, a questão de se fazer quadrinho hoje em dia já está bem mais diluída na cultura, nessa difícil cultura brasileira, né, do que é o fazer cultura do Brasil. Mas isso lá atrás, no começo dos anos 80, era muito complicado. Você chegava para uma pessoa, você fala, olha, eu sou desenhista, o que você faz? Eu pinto quadro, eu faço isso, eu sou ilustrador e tal. Você chegar e falar, eu faço história em quadrinho, tinha um certo estranhamento. E o máximo de referência que a turma, no geral, tinha, a turma era Maurício de Souza. Outra possibilidade de história em quadrinho não tinha. Então, mas eu trazia isso desde criança. Eu morando em São Vicente, nascido lá e vindo para Jabuticabal, eu trouxe essa questão da leitura da história em quadrinho. Eu fui uma criança que eu cresci lendo muito, não só gibi. Eu lia muito livro, meu pai comprava Ilha do Tesouro, Robson Crusoe, Júlio Verne. Eu li muito, e li muito gibi também. Então, essa coisa do contar história foi muito forte em mim, sabe? E aí eu trouxe isso para o quadrinho. No começo dos anos 80, mesmo estando mais ligado, como eu estava falando, com a questão de música, tocando em festivais de música que tinha em Jabuticabal e na região, eu comecei, já desenhava, mas eu já comecei a mexer com a possibilidade de subir alguns degraus na questão do produzir quadrinho para o âmbito maior. Eu comecei a publicar numa editora aqui de São Paulo, chamada Press, e, enfim, fiz algumas coisas para eles na época, mas um grande impulsionamento que teve foi quando o professor Luiz Carlos Cascaldi, né, aí que tinha o Complexo Cultural Dom Pedro II, ele publicou que veio a ser meu primeiro trabalho solo, né, uma revista toda minha, foi publicada através do Complexo Cultural Dom Pedro II. Esse trabalho foi um grande impulsionamento lá, como para mim, como criador, né, como desenhista, e me possibilitou também expandir para o Brasil, né? Na época estava acontecendo algo muito forte, que era uma ação de quadrinhos independentes, né? Que eram quadrinhos independentes e fanzines. Então, aquela revista minha me proporcionou abrir muito contato, né? Conhecer muita gente e tal. Agora, influência, cara, assim, muita influência, né? Quer dizer, tinha uma época que eu delimitava um pouco mais as coisas, né? Mas hoje em dia eu já penso de um outro jeito, assim. Eu bebi muito eu não sou um cara que me formei lendo gibi tradicional, sabe? Que é Turma da Mônica, Disney. Eu li muito pouco. Disney eu li acho que menos que Turma da Mônica, mas eu me formei lendo muito clássicos do quadrinho, Flash Gordon, Mandrake, Fantasma, Flash Gordon, que eu gostava muito, Família Buscapé, esse material. Li muito quadrinho brasileiro, né, nos anos 60 e 70, tinha uma grande profusão de quadrinhos de terror no Brasil, né, que o Brasil sempre fez isso muito bem, vendeu muito bem com o quadrinho de terror. Então, aquilo também me marcou muito, isso, né? Mas também eu sou fruto me gerou muita influência, foi muito cinema europeu dos anos 70, cinema nacional. Depois, no final dos anos 70, veio muito literatura, sabe? Mesmo aí em Jabuticabal, eu convivia também com um pessoal que era bastante ligado com poesia, com literatura, né? A gente lia, discutia sobre Mário de Andrade, Semana de 22, essas coisas todas, né? E tudo isso
mais a coisa da música, tudo isso formou um pacote, né? Um pacote que é o meu pensar de fazer quadrinhos, por exemplo. Eu nunca trabalhei com um gênero de quadrinhos que aqui no Brasil tem um, tem um segmento, né, que é o fazer super-heróis. Eu nunca namorei muito com esse estilo, primeiro por não gostar, mas por causa dessa formação minha, essa massa de influências de outras coisas, desde ler gibi até ler literatura, até ler poesia de música, formatou uma outra coisa na minha cabeça. Não só eu, né, como vários outros autores também, de ter uma cabeça um pouco mais ampla para o que você quer fazer como história em quadrinho. Laudo, para a gente encerrar, você está com um novo trabalho, né, em parceria, né, com o Rodrigo. Queria que você falasse desse novo trabalho que já está em pré-venda, mas o lançamento vai ser agora no final de novembro. O nome da história, a editora, onde está vendendo, como é que é esse novo trabalho aí de vocês? Existe, dentro do meu trabalho com história em quadrinhos, existe duas ações, né? Duas ações. Uma é trabalhar como desenhista, né? Assim, eu trabalho dentro de outros segmentos também. Eu sou professor aqui da Escola Pan-Americana, trabalho como ilustrador também, né? Fiz ilustração para publicidade, storyboard, ilustrei várias revistas, né? Mas sempre o quadrinho é aquela coisa de trabalho unido com paixão. E dentro dessa questão do quadrinho, sempre teve, eu sempre dividi duas possibilidades, que é eu desenhar, né, histórias que eu escrevo ou que outros amigos parceiros venham a escrever e propor parcerias, e escrever para outros caras desenharem, outros artistas desenharem, né? E no caso do Rodrigo Mazer, a gente se conheceu, eu não sei te mensurar direito quanto tempo faz, mas foi através de um amigo comum, que é o Neto, né? E eu tive em Sertãozinho, há uns anos atrás, dando um workshop, e depois, acho que a partir daí, eu acabei fazendo mais contatos com o Rodrigo, encontrando com ele em alguns eventos aqui em São Paulo, em outros lugares que ele participou. E eu gostei muito do trabalho dele, pela qualidade, né? Além dele ser uma grande pessoa, um ser humano muito do bem, né? Ele é um tremendo artista, sabe? Ele está naquele primeiro escalão, vamos dizer assim, que é aquele cara que domina aquele traço realista, né? Aquele traço acadêmico, como a gente fala, com uma maestria, com uma qualidade fabulosa, né? Bom, e aí ele lançou uma revista dele, não me lembro, eu acredito que foi num período ali 2017, 2018, posso estar errado com a data, mas foi por aí. Já muito bom, muito, assim, tecnicamente, a forma dele narrar a página, dele construir a página de uma maneira muito boa. E aí eu tinha um projeto que eu queria fazer para outro desenhista trabalhar, que era O Homem do Lado de Fora. É uma história de ficção científica, meio com umas pitadas de terror, né? E ela, de certa forma, ela foi feito. O roteiro foi escrito em 2015, se não me engano, né? 2000, por aí. E ela namora, vamos dizer assim, ela flerta com muitas coisas que é atual hoje em dia, questões de fake news, questões de dualidade que nós estamos vivendo, tanto na questão política como na questão social, o mundo cada vez mais onde você se sente vigiado o tempo todo, né? Com aparelhos, com redes sociais, tal. Obviamente, um mundo cada vez mais violento, onde a gente, às vezes, é difícil vislumbrar uma solução, né?
E aí eu criei uma história em cima disso, brincando entre aspas, né, com a questão de teorias da conspiração, né, e com algumas outras questões mais, vamos dizer assim, mais místicas, que é muito comum no meu trabalho. E isso tudo só poderia ser feito como o meu desenho, que eu faço já há alguns anos, ele é mais estilizado. Eu precisava de um desenhista com um traço bem realista para que as coisas a história que o roteiro conta fosse mostrado de uma maneira, obviamente, realista e desse uma reação no leitor na hora que ele fosse ver o trabalho, né? E foi no Rodrigo. O trabalho eu já tinha conversado com outro artista, não havia dado certo. A gente havia começado a esboçar alguma coisa. Cogitaram eu mesmo desenhar, mas eu falei, não, eu quero passar para uma outra pessoa. Foi quando veio o Rodrigo. Aí eu falei, poxa, tem o Rodrigo, deixa eu conversar com ele. O Rodrigo topou de imediato, sabe? O Rodrigo é uma pessoa de grande coração, topou. Passei para ele o roteiro, trocamos umas ideias, né? Deixei ele totalmente à vontade para fazer a história do jeito que ele enxergasse. O que me deixou muito satisfeito é que quando você faz um trabalho, como eu, um desenhista, né, um roteirista que também desenha, faz um trabalho com um desenhista, é preciso tomar um cuidado para não ficar cerceando a criatividade do outro, porque senão você justamente impede o cara de ser criativo, né? Então, assim, ele me deu mais do que eu esperava, sabe? É um trabalho complicado. Por ele morar em Sertãozinho, a história é situada aqui em São Paulo, há pontos de São Paulo que não estão cartão postal, como Paulista, Palácio dos Bandeirantes, que aparece na história em quadrinho, mas há algumas avenidas não tão populares para quem não é de São Paulo, vamos dizer assim, tipo Rubem Berta, essas coisas assim, que estão lá na história, você entendeu? Rodoviária do Tietê, e ele fez isso de uma maneira magistral. Assim, um grande, um grande trabalho do Rodrigo, sabe? Acredito que esses trabalhos saindo independente, falando especificamente pela parte dele como desenhista, acredito que vai ser um grande salto para a carreira dele, porque ele fez com um esmero muito grande ali, página por página. Não há uma página dele que você veja que ele soltou um pouco o freio de mão. Não, está tudo muito bonito. Assim. E é uma honra ter um roteiro meu desenhado por ele, né, obviamente. O trabalho vai ser lançado pela editora Marsupial, é uma editora do Rio de Janeiro, né, que já está há alguns bons anos aí no mercado. Eu trabalhei com eles, eles já lançaram três livros meus anteriormente, já participei de algumas coletâneas dele e a gente combinou acertamos fazer esse, esse meu novo trabalho com o Rodrigo por eles também, que, né, uma editora antes de tudo, de amigos, né? O trabalho está em pré-venda, né, pelo Catarse, é facinho, é catarse.me, né, barra lado de fora, e uma interrogação, lado de fora, aí você vai lá, você vai reservar, a pessoa vai lá já garante seu exemplar. O gibi vai ser lançado no final de novembro, e o grande lançamento, né, vamos dizer assim, vai ser durante a CCXP, em que eu e o Rodrigo vamos estar na mesa lá. Laudo, eu quero agradecer sua presença aqui novamente no Jornal 101. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Opa, obrigado, Diego. Eu que agradeço. Um abraço para você, para todo mundo aí dessa bela cidade que é Jabuticabal, meu amigo. Jornal 101 esteve em contato com Laudo Ferreira, que comentou sobre a história dele aqui em Jaboticabal, a carreira dele e também do novo lançamento que já está em pré-venda, mas em novembro, no final de novembro, vai ser lançado oficialmente.